O uso da prova emprestada como instrumento de efetivação de justiça nos juizados especiais federais. Juliane Penteado Santana. 1. Introdução. O Código de Processo Civil de 2016 traz uma importante inovação no campo dos meios de provas típicos e admitidos no ordenamento jurídico, a prova emprestada. Muito embora já existisse no ordenamento processual civil antigo, na nova seara processual, a prova emprestada ganha requisitos que o definem mais claramente, vinculando o julgador para sua amplitude cognitiva, contudo funciona como importante meio de prova, que, em sendo utilizado, elimina a morosidade processual, em alguns casos, além de dar efetividade na aplicação da justiça do caso concreto. Assim, o artigo 372 do novel CPC assim definiu: o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Basicamente, o novo Código condiciona a prova emprestada ao princípio do contraditório, de modo que as partes devem ser ouvidas sobre a utilização da prova advinda de outro processo. No presente trabalho, abordaremos especificamente a prova pericial, necessariamente utilizada para a prova da incapacidade em ações acidentárias, de competência da Justiça Estadual, e de concessão de benefícios por incapacidade, sendo esta última no âmbito dos juizados especiais federais, demonstrando os casos em que o uso da extensão da prova no primeiro caso, minimizaria o processo no segundo. 2. A prova emprestada e sua evolução processual. Prova emprestada é aquela que foi produzida em outro processo e é transferida para outro, a fim de produzir neste os efeitos de onde não é originária. Assim leciona Frediede de EJR. Prova emprestada é a prova de um fato, produzida em um processo, seja por documentos, testemunhas, confissão, depoimento pessoal ou exame pericial, que é trasladada para outro processo, por meio de certidão extraída daquele. Neste sentido, Câmara. A prova emprestada consiste no transporte de produção probatória de um processo para outro. É o aproveitamento da atividade probatória anteriormente desenvolvida, através do traslado dos documentos que a documentarão. É entendida como o material probatório produzido em um processo e conduzido a outro, situação esta que gerava infindáveis discussões no âmbito jurídico, eis que, segundo alguns doutrinadores, a utilização vulneraria os princípios do contraditório, devido processo legal, bem como feriria os princípios do juiz natural, da oralidade e imediação. O Código Processual Civil de 1973, não incluindo a prova emprestada como um dos meios de prova, deu ensejo a uma construção doutrinária e jurisprudencial no sentido de serem criados alguns requisitos para a sua aceitação: a. Identidade de partes. b. Identidade de objeto da lide. c. Observância do contraditório na colheita da prova. E d. Licitude da prova produzida. Assim, é o entendimento de Camargo Aranha 6. O princípio constitucional do contraditório, audiature altera pars, exige que a prova somente tenha valia se produzida diante de quem suportará seus efeitos, com a possibilidade de contrariá-la por todos os meios admissíveis. Daí porque a prova emprestada somente poderá surtir efeitos se originariamente colhida em processo entre as mesmas partes ou no qual figura como parte quem por ela será atingido. Em hipótese alguma,
por violar o princípio constitucional do contraditório, gerará efeitos contra quem não tenha figurado com uma das partes no processo originário. Na mesma esteira de posição os julgados a seguir colacionados. Vale, porém, a prova emprestada colhida em regular contraditório, com a participação da parte contra quem deve operar, JTA 111/360, ou entre as mesmas partes e a propósito do tema sobre o qual houve contrariedade. RT 614/69, bem fundamentado, 719/166, JTA 106/207, RJAN 29/224, grifou-se. Direito processual civil. Prova emprestada. Produção das provas. A prova emprestada, para que seja considerada, deve ter sido submetida, nos autos de origem, ao inarredável princípio do contraditório. APC 32979/94, Reg. AC 72.731, Terceira Turma Civil, Rio Desnancy Andrighi, DJU 28 de setembro de 1994, página 11.881. A Corte Superior de Justiça também vinha se posicionando, a respeito deste tema, como se vê em parte do seguinte aresto. A doutrina e a jurisprudência se posicionam de forma favorável à prova emprestada, não havendo que suscitar qualquer nulidade. Constatado o exercício do contraditório e da ampla defesa, STJ, Terceira Turma, MS 9850/DF, Relmen. José Arnaldo da Fonseca, DJ 9 de maio de 2005. Nesse sentido, todos os argumentos direcionavam para que a prova emprestada fosse admitida desde que tivesse o contraditório preservado, bem como que houvesse a identidade de partes e do objeto da lide. Não obstante, a subjetividade na apreciação deste elemento probatório ficava a critério do julgador, dando-lhe a carga valorativa compatível com o caso concreto. Já com o novo CPC, a prova emprestada passou a ser considerada prova típica, possuindo previsão legal no artigo 372, que ensina que o juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. Nota-se que o NCPC inclui apenas o requisito do contraditório para a utilização da prova emprestada em outro processo, contudo deixa a questão da valoração a critério do juiz, conforme o caso. O dispositivo recente, nada mais fez, do que manter a linha de entendimento que vinha sendo construída pela doutrina e jurisprudência anterior, mas fornece importante condução na argumentação jurídica dos operadores do direito, sejam os procuradores das partes, sejam os julgadores. Isso porque, quando o artigo 372 passa a exigir o contraditório, há que se entender na amplitude deste princípio, que se deve ater a ambas as partes, ou seja, a que pediu o uso da prova, assim como a que se opõe ao uso dela. Os argumentos devem ser sempre no sentido de dar eficácia à aplicação da justiça no caso concreto, e especialmente, a celeridade e economia processuais. A questão da identidade de partes não restou tipificada no artigo 372 do NCPC. A própria Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, STJ, já havia se posicionado. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada no processo civil, é recomendável que essa seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha rígida a garantia do contraditório.
No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável para tanto. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. ERSP 617.428/SP, Réu Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 4 de junho de 2014, desde 17 de junho de 2014. Já na vigência do artigo 372 do NCPC, o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da súmula de número 591, que diz o seguinte: é permitida a prova emprestada no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. Resta claro que o Superior Tribunal de Justiça permanece entendendo que, observado o contraditório no processo de destino da prova trasladada, não é imprescindível que haja identidade de partes entre ele e a demanda de origem da prova emprestada. Dessa forma, verifica-se que com o novo Código houve um avanço, uma positivação da possibilidade de se admitir a prova emprestada, dando amplitude na produção das provas, desde que o contraditório seja observado, também de forma ampla, a fim de que a efetividade do direito e da justiça sejam preservados. 2.1 Os princípios processuais relacionados à admissão da prova emprestada e sua correlação com o Juizado Especial Federal. Além do princípio do contraditório que está expressamente descrito no artigo 372 do Código de Processo Civil, há que se debater acerca dos princípios da economia processual e celeridade, uma vez que estes implicam no argumento primordial na defesa da utilização da referida prova emprestada que se deseja ser incluída na instrução processual de outro processo. O princípio da cooperação do juiz também figura aqui como um importante pressuposto para a validação da carga valorativa da prova, pois esta definição restou subjetiva no novo Código de Processo Civil, deixando ao arbítrio do julgador. 2.1.1 Princípio do contraditório. O princípio do contraditório é, antes de mais nada, comando constitucional que prima pela harmonia na comunicação das partes junto ao juiz, a fim de que haja perfeita disposição de argumentos, levando o julgador, ao fim, ao convencimento com motivações pertinentes ao caso concreto dos autos. Muito antes do novo Código de Processo Civil incluir o princípio do contraditório como requisito da prova emprestada, a jurisprudência já vinha assinalando este impositivo como forma de conduzir a produção das provas dentro do processo civil em geral. Entende-se que a observância do princípio do contraditório nas duas esferas, tanto no processo de origem como no processo de destino, é importante para que a prova emprestada seja admitida no direito processual civil pátrio, a fim de se respeitar o direito ao devido processo legal. Neste sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal, tendo-se rejeitado o uso da prova emprestada, quando o importante princípio do contraditório não foi observado. A prova emprestada utilizada sem o devido contraditório, encartada nos acórdãos que deram origem à condenação do extraditando na Itália, no afã de agravar a sua situação jurídica,
é vedada pelo art. 5º, LV da Constituição, na medida em que, além de estar a matéria abrangida pela preclusão, isto importaria verdadeira utilização de prova emprestada sem a observância do contraditório, traduzindo-se em prova ilícita. STF, Arcielen 11.243, Relmin Gilmar Mendes, 8 de junho de 2011, Tribunal Pleno. O Superior Tribunal de Justiça também já prestigiou o posicionamento acima, enfatizando a importância do respeito ao princípio do contraditório no uso da prova emprestada. Laudo pericial realizado em outro processo e anexado por cópia na fase recursal constitui prova emprestada, qualificada como prova ilícita, porque produzida com inobservância dos princípios do contraditório e do devido processo legal, não se prestando para embasar sentença de pronúncia. STJ, HCN 14216/RS, Relmin Vicente Leal, 16 de outubro de 2001, sexta turma. Sendo assim, a preservação do contraditório, entre as partes, garante não somente a liberdade de argumentação expositiva, mas, essencialmente, a igualdade de direitos nessa exposição, para que o devido processo legal siga seu curso de forma harmônica, equânime, preservando a justiça nas decisões. O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 372, portanto, seguiu a linha de orientação que já vinha sendo consolidada, nada mais fazendo, do que tipificar o requisito, direcionando as partes e o julgador, nessa exigência normativa. 2.1.2 Princípios da celeridade e economia processual. Os princípios da celeridade e economia processual, muito embora estejam relacionados mais especificamente aos juizados especiais, não devem ser a estes exclusivos, principalmente com o comando constitucional da razoável duração do processo. Isso porque tais princípios estão diretamente ligados para que o processo não seja mantido pela morosidade que permeia o judiciário brasileiro, cujas causas incluem não só a falta de mão de obra humana suficiente, não facilitação de concursos públicos, mas ainda, a deficiência de aparato material físico e estrutural, entre tantos outros problemas atuais. Referidos princípios, portanto, devem nortear o julgador para que o encaminhamento do processo atenda à congruência do contraditório e da ampla defesa, mas também dos princípios da celeridade e economia processual. Mas essa conduta também deve ser observada pelas partes, conforme afirmado pelo ilustre professor José Antônio Savares. Deve-se abandonar a prática de sucessivas manifestações e impugnações das partes, sobretudo quando é dado ao magistrado decidir o melhor caminho processual a percorrer. Também não se pode admitir sejam produzidas provas desnecessárias, impertinentes ou protelatórias, Lei 9.099/95, art. 32, porque em nada contribuirão para o resultado da demanda, apenas retardando o andamento do feito. Os princípios da celeridade e economia processual encaminham o entendimento para uma rápida solução do litígio, o que não significa que essa agilidade deva ser ao ponto de interferir em uma boa avaliação do caso concreto, com a observância de todo o contexto fático e probatório que o juiz deve se pautar. A justiça pode ser rápida, mas não deve ser instantânea, sob pena de se cometerem injustiças processuais. 2.1.3 Princípio da cooperação. O que antes também era implícito nas normas processuais,
o princípio da cooperação foi inserido no novo Código de Processo Civil em seu artigo 6º, que diz que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O princípio da cooperação garante dentro do processo o ativismo judiciário, dando às partes e ao juiz um papel mais ativo na participação processual. O juiz deixa de ser um mero fiscal de normas, para atuar como um dos protagonistas da relação processual, a fim de garantir maior eficácia na resolução dos conflitos. Nesse sentido, já assinalava Fred Didier Jr. Atualmente, prestigia-se no direito estrangeiro, mais precisamente na Alemanha, França e em Portugal e, já com algumas repercussões na doutrina brasileira, o chamado princípio da cooperação, que orienta o magistrado a tomar uma posição de agente colaborador do processo, de participante ativo do contraditório e não mais a de um mero fiscal de regras. Essa participação efetiva do juiz não fere sua isonomia, pois na cooperação atuante, os deveres são concernentes a todos os agentes do processo, sendo estes os protagonistas. O que ocorreu foi a modificação da figura ultrapassada do juiz como um mero observador para uma figura que se torna manifestante e colaborador imediato para uma célere e razoável duração do processo, sem que se perca a eficácia de suas decisões. Na verdade, o ativismo judicial entrelaçado com a cooperação processual alinha as partes e aproxima o julgador delas, promovendo um intercâmbio mais eficaz e efetivo ao delinear probatório e a garantia do contraditório e da ampla defesa. Falando de proteção social, muito evidente, quando tratamos de benefícios relacionados com incapacidade, onde a vulnerabilidade assola a vida do cidadão em busca de um direito, o princípio da cooperação garante que o juiz possa atuar com maior aparato para uma visão abrangente do caso concreto que se opera um julgamento. Portanto, se unido aos princípios do contraditório, celeridade e economia processual, o princípio da cooperação possibilita ao juiz que aplique com maior exatidão a ampliação ou a redução de provas, a fim de dar ao processo um resultado mais eficaz às partes, situação esta perfeitamente aplicável ao uso da prova emprestada oriunda de outros processos ou fóruns, objeto do nosso trabalho. 3. As ações acidentárias e de benefícios por incapacidade, questões de competência e sua problemática. As ações de concessão de benefícios por incapacidade possuem duas naturezas, a previdenciária e a acidentária, sendo a diferença basilar que a última tem relação com acidente de trabalho ou de qualquer natureza, acidente de trânsito, por exemplo. De fato, o resultado ao segurado é a busca da efetivação de seu benefício, uma vez que este tenha sido negado na via administrativa, por ocasião de inúmeras circunstâncias que não são nosso objeto de análise neste trabalho, mas que estão diretamente ligadas com a questão da prova pericial que conclui pela incapacidade ou não para o trabalho. Nesse teor de esclarecimento, importante que a competência seja observada desde o início pelo procurador da causa, uma vez que as ações previdenciárias são de competência da Justiça Federal, por determinação do art. 109, e da Constituição Federal. Dessa forma, as ações que visem a concessão de benefícios previdenciários, cuja origem não esteja ligada a acidente do trabalho ou equiparada, ações revisionais e ações que objetivam a comprovação de tempo de serviço devem ser propostas perante a Justiça Federal. Não obstante, a Lei 1025920001 criou a figura do Juizado Especial Federal,
com aplicação subsidiária da Lei 9.099/95 e do Código de Processo Civil, naquilo que não forem incompatíveis. Também, por definição legal, a competência do Juizado Especial Federal é absoluta, no foro onde estiver instalada, estabelecendo um teto de alçada no equivalente a 60 salários mínimos, artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 1025920001. Já as ações de concessão de benefícios por incapacidade que tiverem relação com acidente de trabalho ou doença profissional equiparada, de acordo com os artigos 19 e 20 da Lei 8213/91, devem ser direcionados para uma vara da Justiça Estadual, também por definição normativa, em face da competência residual definida pela Constituição Federal, art. 109-I. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento da matéria editando a súmula de número 15, a saber, compete à Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho. Pois bem, definidas as questões de competência, necessário explanar as questões que envolvem a definição da competência pela parte quando da busca pelo direito ao seu benefício. Podemos dividir em duas situações distintas, quando a parte possui CAT, comunicação de acidente de trabalho, que evidencia o típico acidente de trabalho, 2 quando a parte não possui a referida CAT, mas toda a indicação de sua patologia, orientada por atestados e laudos de exame, levam a crer ser a incapacidade oriunda de uma doença profissional, que é equiparada a acidente de trabalho. No primeiro caso, estando evidenciado o acidente de trabalho típico, não há dúvidas quanto ao foro competente, devendo ser distribuída a ação perante a Justiça Estadual, conforme já esclarecido acima. Já no segundo caso, é muito comum que a parte possuindo uma patologia que lhe desencadeie incapacidade, sendo relacionada com as doenças profissionais ou do trabalho, as quais são reconhecidas como acidente do trabalho, mas que o empregador não a reconhece e, portanto, não cumpre a comunicação de acidente de trabalho CAT. Nesse teor, a parte busca o serviço de um profissional do direito, advogado público ou privado, o qual precisa avaliar o nexo de causalidade da incapacidade com o trabalho, a fim de definir o foro competente para tanto. Ocorre que, em muitos casos, essa definição, por ser precária, não é raro acontecer de persuadir o profissional a ingressar com a demanda na Justiça Estadual, que detém a competência absoluta para as ações acidentárias. Essa situação acaba por incorrer em um problema, quando ocorre que na ação acidentária, em sendo realizada a perícia médica judicial, importante meio de prova para a comprovação da incapacidade, há a não constatação de nexo de causalidade com o trabalho, entendendo o perito que a doença é degenerativa, muito embora reconheça a incapacidade do segurado. Neste norte, o juiz da ação extingue o feito sem resolução de mérito, pela natural e absoluta incompetência do juízo, exatamente no momento em que o processo encontrasse plenamente instruído para uma cognição aprofundada e em fase de prolação de sentença. Essa situação processual, muito embora seja técnica e adequada com o rito, poderia ser melhor resolvida, caso o juiz estadual, evidenciando a conclusão do laudo pericial que indica a ausência da relação de causalidade com o trabalho, declinasse de sua competência e encaminhasse os autos para uma vara federal ou juizado especial federal, este pela competência absoluta em razão do valor da causa, como está expresso no artigo 64, parágrafo 3º, do novo Código de Processo Civil.
Mas o fato é que ainda se observam, na prática, decisões em que há a sentença de extinção do feito, sem a remessa dos autos ao juízo federal, de modo que cabe à parte a redistribuição no foro competente, o que, quase sempre, será no juizado especial federal, em razão do valor da causa. Em ocorrendo esta redistribuição, o fato é que a demanda já está com toda a fase instrutória pronta para um julgamento, pois a questão da prova pericial que concluiu pela incapacidade está evidente e finalizada. Outrosim, as partes são as mesmas, sendo o réu o INSS, que mantém uma condição de parte legítima, independente do fato de ser ou não considerado o acidente do trabalho, uma vez que para a concessão do benefício não há diferença, havendo apenas relevância nas consequências de suspensão do contrato de trabalho, estabilidade no emprego e isenção carência como requisito. Dessa forma, é certo que o mais adequado seria a conclusão dos autos para a prolação de sentença, ainda mais se tratando de um benefício de caráter eminentemente alimentar. Porém, a ritualística processual leva à designação de nova perícia, por considerar a prova pericial realizada nos autos originário, uma prova emprestada que depende de uma aceitação da parte contrária. Nem há que se falar em inocorrência da observância ao contraditório, pois sendo as partes as mesmas, a manifestação já foi, em regra, realizada nos autos de origem, pois feita a perícia, o juiz abre prazo para a oitiva das partes quando a chegada do laudo pericial. Neste ponto pondera-se que, no processo do juízo federal, cabe a este desfazer-se da rigidez processual e utilizar-se dos princípios norteadores da celeridade, economia processual e cooperação, para declarar desnecessária a realização de nova perícia, a fim de que o processo atenda à sua prerrogativa de efetividade para a consagração de uma proteção social que é a concessão de um benefício previdenciário, quando este preenche seus requisitos. 4. A prova emprestada e sua efetivação de justiça nos JEFS nas ações de concessão de benefícios por incapacidade. A rigidez processual e o engessamento dos ritos ainda existente em alguns julgadores acaba por dissipar oportunidades importantes de preservação de direitos e aplicação dos princípios que delinearmos ao longo deste trabalho, a saber, celeridade e economia processual e de cooperação, e ainda o próprio contraditório. Dando sequência ao raciocínio já delineado, a prova realizada em um processo e utilizada como meio de prova em outro, emprestada, se utilizada com observância ao contraditório, carrega em seu bojo forte instrumento de efetividade da justiça e aplicação do direito para atender ao chamado mais urgente da parte que é a celeridade processual, primando por uma duração razoável do processo. A exigência de realização de perícia médica pericial, nos casos em que processos advindos de fóruns estaduais, onde restou comprovada a incompetência do juízo, e os autos foram remetidos, ou redistribuídos para um juizado especial federal não condés com a garantia de efetividade da aplicação da justiça que possui clara correlação com um processo que possui uma duração razoável. Um caso como este, há que se observar que a parte já está aguardando um resultado há algum tempo, possivelmente cerca de 2 anos, dependendo da região, e que anseia por uma definição para uma vida digna e em paz, já que a espera por uma resolução processual causa angústia e ansiedade na grande maioria da população. Com esse sentimento, nos diz o professor André Luiz Moro Bittencourt. Em atendimento a essa história de vida, laborativa e de saúde do trabalhador, e em homenagem à razoável duração do processo,
ao aproveitamento das formas, da instrumentalidade, e por que não, do devido processo legal, nos casos em que a parte na inicial ou na contestação já trouxer elementos irrefutáveis em determinado sentido. Contudo, não há motivos para realizar um gasto desnecessário com o pagamento da perícia, sem se falar no tempo em que o processo aguardará a realização de perícia desnecessária. Por esta razão, não é admissível entender que uma instrução probatória deva seguir um curso ritualístico, apenas para atender o ritmo processual. O intuito das provas deve ser o de garantir um instrumento cognitivo ao julgador para definir a lide em seus anseios. A prova emprestada, portanto, quando vinda de uma ação acidentária para ser utilizada em uma ação previdenciária, onde o laudo pericial constata a incapacidade, delineando a lide nos pontos controvertidos, deve ser, neste ponto de vista, usada como meio inexorável de celeridade e economia processual. Portanto, nesta mesma linha de raciocínio, uma nova prova pericial nos autos do Juizado Especial Federal, resta como uma prova inócua e desnecessária, causando tão somente tumulto processual e morosidade. Ainda neste entendimento o professor Bittencourt faz esse diagnóstico. Não se defende aqui que o processo deva existir para que se busque uma verdade utópica. A realidade mostra muitas vezes a dificuldade de realização de determinada prova ou o surgimento efetivo da verdade real. O que se defende é a investigação efetiva daquilo que deve ser buscado para reconstruir os fatos e trazer ao jurisdicionado o seu direito, ou aquilo que mais se aproxime com o direito que se inseriu ao patrimônio jurídico da parte. De nada adianta assegurar o acesso amplo ao judiciário, política representada na criação dos juizados especiais em que a parte pode ir diretamente buscar o seu direito sem a intermediação de advogado e independente de pagamento de taxas e custas, se o processo ali materializado for utilizado como barreira e não instrumento para a efetivação dos direitos sociais buscados. Pois bem, é neste aspecto que surge a questão a ser tratada neste trabalho, havendo nos autos prova pericial já realizada no processo anterior, vara estadual, que foi encaminhado para outro juízo, JRF, na casuística acima demonstrada, é necessária a realização de nova perícia judicial apenas para garantir o rito processual do Juizado Especial Federal, que após a distribuição já faz o agendamento da data de comparecimento do autor, como praxe. Nota-se que esta conduta rotineira atua frontalmente com os princípios delineados da celeridade processual e esbarra na possibilidade de duração razoável do processo, pois inclui no bojo do processo prova desnecessária que tão somente viria para fazer o mais do mesmo, buscando provar uma incapacidade que já foi evidenciada no laudo pericial utilizado como prova emprestada. A pergunta que fica ainda é: haveria necessidade da aplicação do contraditório em um caso como este? Na verdade, não? Isso porque estamos falando de casos em que as partes são as mesmas nos dois processos, segurado X e INSS, sendo certo dizer que no processo antecedente, após a vinda do laudo pericial, o juiz abre prazo para que as partes se manifestem, e eventualmente, promovam suas respectivas impugnações. O contraditório no caso da prova emprestada já sendo utilizada em processo previdenciário no Juizado Especial Federal somente será necessário quando não houver sido realizado no processo anterior. O princípio da cooperação também deve ser exaltado aqui neste aspecto,
tendo o juiz condições de avaliar a extensão da prova emprestada, uma vez que já amparada pelo contraditório e em observância à economia processual. Uma nova perícia demanda designação de perito e custos para o poder público, além da demora entre designação, realização, juntada do laudo, nova manifestação das partes, e por fim, a decisão judicial. Sendo assim, vislumbra-se que, havendo a prova pericial emprestada em perfeitas condições de ser aplicada, e quando o laudo está em consonância com os questionamentos necessários para uma compreensão do direito alegado, não há motivos para a realização de uma nova perícia, que irá apenas postergar uma decisão que facilmente poderia ser definida de forma imediata. E por fim, vislumbra-se que a prova emprestada, nos casos esposados, conduz fortemente a uma efetiva aplicação da justiça, quando bem utilizada, por se tornar a principal protagonista de integração das provas para o poder de decisão do juiz, avançando o processo para um deslinde adequado com uma razoável duração do processo. 5. Considerações finais. De todo o contexto, o novo Código de Processo Civil acertou em incluir a prova emprestada como um meio de prova típica e ao delinear os seus contornos para uma aplicação correta do devido processo legal. A instrução probatória para a concessão de um benefício por incapacidade gira, quase sempre, em torno de uma prova pericial, que em sendo esta aplicável como prova emprestada deve ser admitida, em outro processo, sem a necessidade de uma nova perícia, a não ser que seja em caráter complementar. Os princípios que norteiam os juizados especiais, especialmente da celeridade e economia processual, são os elementos que dão guarida à admissão da prova emprestada para a efetividade da justiça dentro das decisões de sua lavra. Não se discute a importância do contraditório, contudo não necessita este ato ser repetido no processo em que se recebe a prova emprestada, quando já realizado, por implicar em redundância e consequente inadequação dos outros princípios de celeridade e cooperação para uma razoável duração do processo. A problemática que envolve os casos de competência dos benefícios por incapacidade, quando acidentários ou previdenciários, dão ênfase a consequências que podem atrelar o processo e sua resolução, de modo que afronte a garantia de efetividade do uso da máquina judiciária pela parte. Vale ressaltar que a parte que busca a justiça para a concessão de um benefício dessa conjectura está envolvida por tamanha vulnerabilidade que atinge não somente o quesito econômico, como também o social, pois impedida de trabalhar por conta de limitações, também sofre a recusa por parte do ente autárquico, o INSS. Por essa situação é que toda a qualquer possibilidade de resolver o conflito permeado de forma justa, equânime e célere, atenderá com maior profundidade os anseios da parte segurado. Neste norte, deve o julgador, assim como as partes, atuarem com dever de cooperação mútua para que não haja caminhos protelatórios que dificultem a decisão final. Esta, longe de ter que ser imediata, também deve ser eficaz no sentido do tempo e de sua aplicação, já que não raro, a parte se encontra com saúde debilitada e nem sempre terá possibilidade de espera de um resultado. Todos os mecanismos, portanto, devem se voltar para uma ideal aplicação da justiça, garantindo a proteção social almejada com o manuseio da ação para a concessão de um benefício por incapacidade. Os juizados especiais, muito embora tenham sido criados para causas de menor complexidade, no âmbito da Justiça Federal admite-se a prova pericial, mantendo-se a limitação pelo valor da alçada.
Ocorre que a maioria dos casos são levados ao JEF, uma vez que grande percentual da população é detentora de contribuições com base no salário mínimo, o que repercute em seus benefícios. Sendo assim, os JEFs se encontram abarrotados de processos, sem merecer ainda uma estrutura de pessoal mais ampliada para o atendimento das demandas que só vêm a crescer, em especial para os casos de incapacidade. Por isso, quando a prova emprestada tem os fatores indispensáveis para sua aplicação, servirá sempre como fator desencadeante para uma finalização da fase instrutória, dando possibilidade de uma boa aplicação da justiça, no sentido da celeridade e economia processual.